mais suja que o puteiro, não pode ser uma igreja. No puteiro, eu sei que todo mundo ali é pecador. Não tem ninguém querendo provar que é santo. E eu tenho certeza que se Jesus volta, hoje ele estaria lá dentro do puteiro evangelizando, do que dentro da igreja. Porque os da igreja já acham que estão salvos. Eles acham que conhecem Jesus, mas eles não conhecem o amor de Jesus. Essa igreja que pensa assim, ela não se eles conhecessem o amor de Jesus, se de fato eles conhecessem o amor de Jesus, eles respeitavam o livre-arbítrio. Eu também acho. Entende? Mas se eu quero e gosto de sexo anal, e eu acho que não é pecado, eu vou fazer. Aí a Bíblia fala... Foda-se. Mas é que não somos nós que definimos o que é pecado. O Deus que eu acredito, eu posso falar palavrão, eu posso dar o meu cu, eu posso dar minha periquita, eu posso ser acompanhante, eu posso... Não acusa a minha consciência. Mas isso seria se você definisse. Se vocês acham que estão blasfemando, é eu e Deus que vai me julgar. Mas isso seria se você que definisse o que é pecado. Só que eu não estou na lei, eu estou na graça. Tudo é pecado, tudo que não vem da fé é pecado. Então, entendeu? Um pensamento, uma mentira, uma palavra. Só uma... Vou parar de procurar essa porra aqui, que eu anotei um monte de versículos desse caralho. E não, eu fico aqui, porra, vocês que conhecem a Bíblia vão entendendo o que eu vou falar na minha linguagem, tá? Porque essa porra de anotei aqui não consigo ver, mas eu tenho na minha... O meu trabalho não tem nada a ver com a palavra. O meu trabalho não tem nada a ver com a palavra. O meu trabalho não tem nada a ver com a palavra. Ela falta com respeito, não tem nada a ver com a palavra. O meu trabalho não tem nada a ver com a palavra. São homens tão inteligentes que eles não conseguem interpretar. O manto sagrado. São homens tão inteligentes que eles não conseguem interpretar. O meu trabalho não tem nada a ver com a minha vida com Deus. Você é da lei, tá? Não, fique com a sua lei. Não, você não é. Eu vou pregar graça agora pra você. Então pregue graça. Você falou pra não julgar, pra não ser julgado. Quem tá nas trevas em Gálatas fala que eu posso te julgar. Eu não me mantenho salvo, eu estou salvo pela graça de Jesus. Então, ele morreu na cruz, o sangue dele já pagou. Isso, entendeu? Nós já fomos salvos por Jesus. Eu vou Jesus continuar pecando cruz. Até o final. Independente das minhas escolhas, eu vou pecar. Eu vou querer acertar e eu vou pecar. O problema... Vou pensar, eu vou julgar, eu vou mentir, porque você vai também. Eu vou, mas o problema é o pecado mortal e o pecado venial. O que nos tira da graça você é o falou pecado que a prostituição, né? É pecado. É se manter na prostituição. A Bíblia mostra que prostituição é um pecado de desordem. Isso. Emocional, social e espiritual. Isso. Mas nunca diz que a prostituta causa o pecado dos outros. A partir do... Entendeu? Sim, só que... Mas é um pecado meu. Eu acredito que é seu. Eu vou ser julgada pelo meu pecado. Você vai ser julgada. E se eu pedir perdão e ele tiver misericórdia do meu coração, ele vai me perdoar. Sim, nós somos pecadores. Jesus, eu vou pecar, eu vou pegar um Mastercard. Eu vou gastar todo o meu livre-arbítrio. Vou passar e vou pôr na sua isso. conta. É isso. É isso, garoto. Isso, Jesus é tonto, né? Ô, ele Jesus, é misericordioso. Aí, tá Jesus paga. Só tem misericórdia quem precisou Jesus, dela. Ele transforma. A misericórdia dele não tem fim. Eu chupei antes. Andressa, vamos lá. A pica do meu Jesus namorado. Falaria isso? Jesus não falaria isso, eu, Andressa, falaria. Então você pode fazer Mas o que eu não você quero quiser. ser Jesus, eu sou a pecadora que preciso de Jesus. Não tá na Bíblia? Eu preciso de Jesus. Lê o texto bíblico. Eu preciso de salvação. Eu sou pecadora. Você precisa, mas não quer. Mas eu sim, mas eu quero. Você quer salvação? Eu quero salvação. Vivendo do jeito que você quer. Sim. Porque então foi Jesus dado. É um tonto, então. Ele deu. Foi o que é um presente. Jesus vai livrar deu maconheiro, a só que eu vou graça. fumar maconha. Deixa o maconheiro fumar a maconha dele. Meu Deus do céu. Deixa ele em paz. O Léo é ateu e conhece uma divina Ele não é criminoso. Ele não é criminoso. Não tem lei que criminalize o maconheiro. Eu defendo os maconheiros. Eu não fumo maconha, mas eu defendo os maconheiros. Deixa ele fumar maconha. Deixa ele fumar a maconha dele. Maconheiro? Tá na Bíblia de maconha? Não tá. Tá na Bíblia de ser lúcido. Quem fuma é lúcido? Porque quer. Escolhas, filho. Se eu fumo um cigarro ninguém vai e eu pro sei inferno, então. que tem um ninguém câncer, vai pro inferno. Se eu fumo um cigarro e eu sei que a consequência é o câncer, eu vou colher as consequências. Andressa, você se considera uma pessoa frustrada com a igreja? Olha, decepcionada, sim. Decepcionada. Quando eu entrei na igreja, eu achei que era santa, que era pura, que todo mundo queria ganhar almas, que todo mundo queria falar de Jesus. Mas eu entendi que não todas, tá? Sim. Mas a grande maioria se tornou um comércio. Compram a fé das pessoas. Porque assim, hoje, é que assim, quando você não entende de nada, você acredita em tudo que o homem de Deus falar. Até você ler a Bíblia e você entender. Levou 6 anos para que eu pudesse ler a Bíblia, porque assim, mesmo todas as pessoas direcionadas pelo Espírito Santo têm um pouco de dificuldade para entender. Quando eu terminei de ler 3 vezes a Bíblia, eu vi que eu não estava no lugar
certo. Então, eu realmente decidi sair e vi que o mundo não era tão mar de rosas e nem todos eram de Deus. Hoje, eu não consigo acreditar em nenhum CNPJ de igreja, porque eu acho que virou um comércio. Senão ela não teria chegado até aqui. Você acredita não teria na volta chegado de em tantas Jesus? pessoas. Não, Acredita eu na acho que é uma volta de Jesus? metáfora. Eu acho que é uma metáfora. Eu acho que é uma acredito na metáfora. volta de Jesus. Pra mim é uma metáfora. Eu acredito que a gente em tá nos outros, finais dos outros tempos. planos. Eu não acredito em céu e inferno, eu acho que é Não metáfora. acredita? Não, eu acho que é metáfora. Eu acredito. Eu acho que a O gente diabo que encontrar esse existe. caminho. O Deixa eu espírito terminar da de morte explicar pra existe. você, então. Eu vi ele, mas eu não tenho medo dele. Já vou sair já, só pra terminar. Deus manda nele, Olha tá? aqui, olha aqui pra mim, deixa eu te falar um negócio. O diabo toca na carne, mas não na Olha aqui pra alma. mim que eu vou te falar um negócio. Então ele não é cristão. Ele não é cristão. Eu não acredito nisso. Ó. Eu sou católico, eu sou católico. Isso. Pra quem não me conhece, eu sou a Aline, motivadora aqui do canal. E eu tava assistindo ontem um debate sobre a Andressa Urach e eu gostaria de trazer alguns pontos importantes que eu vi, né? E sabe quando você fica assistindo um debate dessas coisas? Você fica remoendo as palavras com você. Você quer dar resposta, mas você não tem como dar resposta porque você não tá ali no momento. Então eu fiquei indignada do começo ao fim. Eu falei, vou fazer um vídeo depois e vou postar, né? Geralmente essas palavras, né, que eu anotei aqui, alguns pontos importantes que eu achei das falas de Andressa Urach, esta mulher, né, que ela disse que é tão importante, tão conhecida, né? E eu resolvi trazer para ela. Na verdade, esse vídeo seria mais para ela mesma, uma resposta para ela refletir sobre as coisas que ela falou e sobre a maneira que ela vive. Até porque eu também sou cristã, não sou católica, sou evangélica. E eu creio muito na palavra de Deus e eu levo como base para minha vida. Então, se eu creio, não basta só crer, eu também obedeço, né, na medida do possível. Até porque todos somos pecadores. Só que eu faço na medida do possível, né? Eu faço conforme todo o meu entendimento, assim como a palavra do Senhor diz. Conforme o meu entendimento e a minha força. E eu sirvo a Deus. E eu quero começar a falar para vocês aqui. A primeira fala dela que ela disse: se Jesus volta hoje, ele estaria lá dentro do puteiro evangelizando. E ela, em seguida, ela disse que era mais fácil Jesus ir num puteiro para evangelizar do que numa igreja, porque dentro da igreja tem muitas pessoas, muitos crentes que já acham que estão salvos, né? Já se sentem doutores da lei. Então, onde Jesus ia lá para o puteiro. Isso que ela quis dizer. A minha resposta para a Andressa seria assim, que sim, Jesus iria lá para o puteiro evangelizar, eu também acredito nisso. Até porque a palavra do Senhor mesmo diz que ele veio para os pecadores e não para os justos, até porque os justos já estão salvos, né? Os que estão bem não precisam de médico, e sim aqueles que estão doentes. Então eu creio também que Jesus também iria lá no puteiro evangelizar. Só que Jesus, ele fala que ele veio para os pecadores, mas não para aprovar a atitude deles, mas sim para chamá-los ao arrependimento. Jesus, ele veio para os pecadores sim, mas para alertá-los sobre o que as coisas que eles fazem é errado, para eles tomar uma atitude, para eles reconhecer e chegar a um arrependimento. Entendeu? Isso você encontra lá em Lucas, no seu capítulo 5, no seu versículo 32. Jesus, ele veio para os pecadores para chamá-los ao arrependimento e não para aplaudir a atitude deles, assim como Andressa Urach está pensando. Andressa Urach também citou Mateus capítulo 21, versículo 31, que diz assim: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Isso ela disse para um rapaz no debate, que ela acha que ela vai entrar primeiro no reino dos céus do que muitos que estavam ali que se dizem ser cristãos. Eu entendi o posicionamento da Andressa, por quê? O que ela quis dizer, porque muitos que estavam ali estavam julgando ela. Não estavam ali para abraçar, para evangelizar, para acolher. Eles estavam ali mais para julgar a atitude dela. Então, por isso que ela disse que ela entraria primeiro do que eles. Por quê? Porque ela se reconhece como pecadora e ela reconhece Jesus como Salvador e ela crê que Jesus vai perdoar.
E ela também disse em uma das suas falas que ela veio, né, que Jesus a fez prostituta para que ela pudesse salvar muitas vidas, em que eu ou você não poderia alcançar, somente ela, pelo fato de lugares que ela frequenta. E por ela ser uma mulher prostituta, né, eu já vou logo falar o meu ponto de visão para essa Andressa Suraki. Jesus, ele fez Lúcifer, um anjo de luz. Ele, o próprio Satanás, ele cobiçou dentro do seu coração ser semelhante a Deus. Ele, dentro do seu próprio coração, teve orgulho, soberba, vaidades. Então, ele se desviou. Deus o fez perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. A pessoa que se desvia, até porque, como ela cita nos vídeos inteiros, o livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio a cada um, até os anjos. Portanto, se não tivesse dado, os anjos e demônios não teriam caído do céu junto com Satanás. Até porque eles, dentro do coração deles, eles resolveram se voltar contra Deus. Do mesmo jeito que muitas pessoas hoje fazem. Então, você tem o livre-arbítrio. Você pode sim fazer o que você quer fazer da sua vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Como ela diz, o pecado é meu. Eu vou pagar pelos meus pecados, sim. Você vai pagar pelos seus pecados. Porém, os pecados que você comete não significa que Deus te fez assim. Você tem a sua escolha. Você tem o seu livre-arbítrio, como você mesmo disse. Você escolhe se você vai fazer o bem ou se você vai fazer o mal. E a Andressa Suraki está escolhendo fazer o mal. Ela disse que no tempo de Deus ela vai se converter. Só que ela não está fazendo nada para que ela possa ser salva. Ela só crê. Ela diz o tempo todo que crê. Mas a palavra do Senhor também diz que os demônios também creem e tremem. Entendeu? Então não basta só você crer, você tem que obedecer a palavra do Senhor. Então não basta só você falar, eu creio que Jesus vai me salvar. Tá ótimo, a sua fé é excelente, você tem uma grande fé. Mas e as suas obras? Né? Me mostre a sua fé e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Né? Lá em Tiago diz isso. Então a fé, ela caminha junto com as obras. Até porque a palavra do Senhor fala que a fé sem obras, ela é morta. Então o que adianta você crer em Jesus? O que adianta você crer que será salvo? Sendo que você não faz nada para mudar a sua maneira de viver. Você está escolhendo o caminho tortuoso. Você está escolhendo a porta larga, o caminho rápido, fácil. O caminho de prazeres, o caminho de libertinagem, você está escolhendo. Não adianta você crer que será salvo, mas você não faz nada para ser salvo. Mas o que salva não são as obras, o que salva é a graça. Sim, mas então se for pela graça, o que adianta a gente fazer aquilo que a palavra de Deus diz? Se for assim, então vamos todo mundo viver na graça, viver em libertinagem. Vamos agradar a carne, vamos fazer aquilo que a carne quer e vamos deixar a palavra de Deus de lado. Não, que o meu desejo é deitar com vários homens, é fornicação. Então a palavra de Deus é em vão? Porque a palavra de Deus diz que não entrará no reino dos céus aqueles fornicadores, os cães, os mentirosos, aqueles que roubam, aqueles que mentem. Então por quê? Minhas obras não vai me salvar, não é pelas minhas obras, até porque eu sou pecadora como você, eu também erro. A diferença é que eu faço de tudo para melhorar a cada dia. Se eu errei ontem, hoje eu procuro não errar mais. Quando a gente não aguenta mais, igual ela falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas o que adianta eu estar com o meu espírito pronto, minha carne fraca? E toda vez que a minha carne
gritar dentro de mim, eu ceder para ela, eu fazer a vontade da carne, sendo que a palavra do Senhor fala, aqueles que persistir, aqueles que perseverar até o fim será salvo. Em Tiago, no seu capítulo 4, versículo 7, também diz, submetam-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem se submetido a Deus? Você tem resistido o seu pecado para o diabo fugir de você? Ou na primeira oportunidade que você tem de fazer aquilo que o seu corpo deseja, você faz? Você não está resistindo, você está se entregando. Então não venha me dizer que é pela graça, não. Tá? Porque quem vive pela graça são pessoas que dão desculpas e querer botar tudo na conta de Deus, assim como a André Surak disse, que é tudo na conta de Deus, que ela vai passar o cartãozinho dela, vai fazer tudo e vai tudo para conta de Deus. Você mesmo está perdendo a sua própria alma, você mesmo está entregando a sua própria alma. E continuando aqui das coisas anotando, que eu anotei sobre ela, né? Que ela diz que as meretrizes nas prostitutas entrariam primeiro que os pecadores, primeiro que os justos, né? Mas Jesus disse isso porque os pecadores creram, se arrependeram e obedeceram. Então não basta só você crer, você tem que obedecer. O Senhor disse isso porque aqueles pecadores, os publicanos, as prostitutas, alguns deles se arrependeram das coisas que fizeram. E obedeceram a palavra do Senhor. Eles deixaram de lado a prostituição, eles deixaram de lado o roubo e começaram a seguir Jesus, a fazer a vontade de Jesus. Por isso Jesus disse que eles entrariam primeiro, porque eles resolveram obedecer. Então você tem que obedecer. A palavra do Senhor diz que Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Obediência. Se fosse pela graça, não precisaríamos obedecer. O sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Não foi para você continuar vivendo a sua vida de pecado. Foi para você se arrepender e obedecer. Aí a André Surak também fala assim. E a Bíblia fala, blá 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 blá. Foda-se, é o que ela fala. A André Surak, ela não liga para aquilo que está escrito na palavra de Deus. Outras palavras também de André Surak. Eu vivo na graça e não na lei, para que a lei não me julgue. Então ela vive na graça. O tempo todo ela fala, eu tenho liberdade, minha consciência não me acusa. É o que ela fala, se você assistir o vídeo completo, ela fala. Daí, na hora que chega aquela parte daquele senhor, que ela conversa com o senhorzinho, que ele fala que foi casado 14 vezes. Depois ele fala pra ela que mentiu, que ele não foi casado 14 vezes, que ele foi casado 16 vezes. Aí ela fala pra ele assim, calma aí que eu anotei um monte de versículo desse, e agora eu não tô conseguindo lembrar aqui. Sendo que em seguida também ela fala que ela ficou 6 anos lendo a Bíblia inteira. 6 anos lendo a Bíblia e não consegue guardar um versículo na mente, não consegue guardar um versículo na tábua do coração dela, e ainda se diz que faz a vontade de Deus mais do que aqueles crentes que estão ali. E o que adianta? Olha para você ver como que ela não liga para a palavra de Deus. Ela disse, não sei o que um monte dessa palavra desse, fala palavrão, entendeu? Ela tá cagando para a palavra de Deus, mó total falta de respeito com a palavra de Deus, e depois quer falar que ela ama Jesus, que ela tá ali para falar de Jesus, e os crentes estão ali para falar do inferno, mas ela tá ali para falar de Jesus. Mas que Jesus é esse? Né? Bem que a palavra fala que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cegou André Surak. E ela crê nela mesma. Ela crê nas próprias palavras dela. Ela arranjou deuses para ela mesma. Ela não crê na palavra do Senhor. Se ela cresce na palavra do Senhor, ela não vivia desse jeito que ela vive, não. E ela diz também, meu trabalho não tem nada a ver com a palavra de Deus. Só que tem uma parte do vídeo que ela fala que Jesus a fez prostituta para que ela salvasse vidas.
E depois ela solta isso. Meu trabalho não tem nada a ver com a palavra. Não mesmo. Até porque você vive uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus diz para você não se prostituir. E você se prostitui. E depois também ela diz que a prostituta não causa o pecado dos outros. Outra mentira de André Surak. Até porque em Mateus, no seu capítulo 18, versículo 6, diz o seguinte: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de moinho e fosse lançado no mar. Até porque qualquer que escandalizar é levar alguém a pecar. E o que a André Surak faz? Vídeos pornôs. E ela faz para quê? Para vender, para os outros assistir, para ela ganhar o dinheirinho dela, que é o trabalho dela que ela fala. Então, o que adianta? Isso é o quê? Ela não tá levando ninguém a pecar? Quando alguém vai lá assistir o conteúdo dela, né, a pessoa fica lá, não tá pecando? Ela tá levando as pessoas a pecar. Ela tá levando as pessoas a pecar. E pra encerrar isso aqui, falei até demais, mas eu falei tudo aquilo que estava guardado no meu coração. Para encerrar, em 1 Coríntios diz assim, 1 Coríntios, no seu capítulo 10, versículo 32 e 33. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se salvem. Então, tem que se portar de modo que não dê escândalo. E o modo que ela tá causando escândalo, tanto para nós que é da igreja, tanto para aqueles também que estão querendo buscar a Deus, ela tá causando escândalo. Igual ela fala, é meu trabalho. Se eu parar de trabalhar, como que eu vou me sustentar? Ela tá buscando o próprio proveito dela. Se ela diz que ela crê em Jesus, ela também tem que crer no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não justifica ela se prostituir para sobreviver. Tem tantos outros trabalhos dignos, catar latinha, capinar quintal, lavar uma louça para alguém. E se ela crê que o nosso Senhor, o verdadeiro Deus, é o Deus dela, ela tem que crer que nada faltará. Entendeu? Só a presença de Deus basta. Então é isso que ela tem que aprender. A gente não pode buscar o nosso próprio interesse. Ela tem que pensar nos outros para que as pessoas assim se salvem. E da maneira que ela está vivendo, ela está levando mais pessoas para o inferno junto com ela do que para o reino de Deus. Eu creio sim que um dia ela pode se arrepender verdadeiramente e obedecer ao Senhor e assim ser salva. Não estou condenando que ela vai para o inferno, até porque quem sou eu? Quem vai julgar lá no último dia é Deus. É Ele que diz, você para cá e você para lá. Eu conheço você, eu não conheço você. Entendeu? E essa palavra também serve também que Jesus diz, quem é você? Eu não te conheço, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Então a gente tem que crer, não somente crer, mas também obedecer. As pessoas falam de graça, mas esquece da obra. Esquece da maneira de viver. A obra é a sua maneira de viver. O jeito que você vive, o jeito que você fala, o jeito que você se comporta, o jeito que você age é as obras. Tá? Pela árvore conhecereis os seus frutos. E que fruto você vem dando, André Surak? Qual fruto que você está dando? Este fruto ele é santo ou este fruto ele é carnal? Você tem que obedecer a Deus. Você quer ser salva? Deixa a prostituição de lado. Deixa o roubo, a mentira de lado. Tudo isso que não agrada ao Senhor, deixa de lado. E começa a fazer a vontade do Senhor. Porque desse jeito, não vai. Não vai. Nós que procuramos fazer tudo certo todos os dias, já corremos o risco de não sermos salvos. Imagina aqueles que vivem na libertinagem. Como ela disse, se até um ladrão
Se até um ladrão, no seu último dia, ele sentou ao lado do Senhor, por que eu, uma prostituta, não? Né? Este foi uma das frases que ela disse lá também. Só que o ladrão, ele viveu a vida inteira dele ali sem conhecer Jesus. Até porque Jesus chegou naquela época, que foi na época que Jesus foi crucificado ali também junto com eles. Então eles não conheciam Jesus, né? No máximo ali ouviram falar, mas não conheciam. E no último momento dele, que ele realmente reconheceu Jesus, ele entregou a vida dele para Jesus e confiou. E o Senhor o salvou, porque o Senhor viu no coração dele arrependimento sincero. Mas não, o Andressa Urach conhece a palavra, como ela diz. Ela está ciente do que ela faz. Então, se você está ciente que aquilo que você faz é errado e continua vivendo no erro, você acha que Jesus vai te perdoar? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Então, se você quer realmente entregar sua vida para Jesus, se você quer realmente ser salvo, ou você está esperando chegar no caixão e pedir perdão para Deus, você acha que vai dar tempo? Se Jesus chegar agora, bem na hora que você estiver ali na cama com um homem ali, você acha que vai dar tempo você pedir perdão e ser salvo? Sendo que um dia antes você sabia da palavra dele. Antes de você deitar. Igual ela disse também que ela não é nada agradável ela fazer. Ela faz porque é necessidade dela. Gente, pelo amor de Deus, tem tantas controvérsias dela. Ela mesmo se perde naquilo que fala. Ao mesmo tempo ela fala que crê. Depois ela fala que a palavra de Deus, para ela pouco se importa. Então, para mim, é uma falsa profeta, entendeu? Uma falsa crente. Se ela acha que vai ser salva, se ela tem fé nisso, amém. Que ela busca servir ao Senhor e buscar o Senhor em espírito e em verdade, entregando sua vida verdadeiramente, arrependendo-se e fazendo obras boas. Ela está magoada com aquilo que as igrejas, que os homens e mulheres que não são verdadeiros cristãos fizeram com ela. Ela tá guardando mágoas e acha que todo mundo é assim. Andressa Urach deixou bem claro que ela não vai para a igreja por causa de Jesus. Ela vai para a igreja procurando alguém que aceite ela. Ela diz que se eu for assim, com uma roupa assim na sua igreja, algumas igrejas vão me expulsar. Aí o rapaz respondeu para ela, mas quem vai na igreja tem que ter uma consciência daquilo que se veste. Só que eu digo que aquele que tem consciência não se veste bem somente na igreja, não, fora dela também. Entendeu? Então não adianta nada. Realmente, tem gente que vai olhar de cara torta, até porque é falta de respeito você ir na casa do Senhor com uma roupa assim. Só que quando uma pessoa é uma nova convertida, até que vai, né? Talvez a pessoa só tenha esse tipo de roupa. E aos poucos Deus vai modelando o coração dela. Assim como ele fez comigo, aos poucos fui trocando de roupa. Fui descartando algumas roupas e comprando roupas mais modestas para mim. Assim também ele pode fazer com ela, pode fazer com outras pessoas. Então isso não justifica nada de caráter de alguém. Roupa não justifica o caráter. Às vezes a pessoa tá ali na igreja com aquela roupa porque é a única que ela tem. E ela tá procurando homens que aceitam. Ela não tá procurando Jesus. Porque Jesus se te aceita, se você for na igreja com essa roupa, ele vai te aceitar. Mas ele não vai aceitar que você vive assim. Porque você tá andando como o mundo anda. E Deus não quer isso, ele quer que a gente faça a diferença. A palavra diz que a mulher deve se comportar com decência e modéstia. Não só a mulher, os homens também. Decência e modéstia. Não só na sua maneira de se vestir, mas na sua maneira de se comportar também. Então, vou encerrar esse vídeo, que já foi até demais. Que Deus abençoe você com essas palavras. Tá? Que essa palavra de alguma forma possa entrar no seu coração. E que você não seja somente ouvinte da palavra, mas também praticante da palavra do Senhor. Porque aquele que somente ouve é semelhante ao homem que se olha no espelho. E logo, quando sai, esquece de como ela era. Né? Mas a palavra do Senhor ela deve ser ouvida e guardada na tábua do coração. Assim como aquele versículo diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e
tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, a tua palavra. É por aí. Esqueci. Mas é assim, gente. Esse é um versículo que tem sim na Bíblia, se não me engano é Salmo 119, tá? Lê, tá? Ouve também essa música que é a oferta agradável, só não lembra a cantora, pesquisa no YouTube, ouve esse louvor, leia a palavra do Senhor, não seja somente ouvinte, enganando a si mesmo, mas seja praticante da palavra do Senhor. Se a palavra diz, não furte, não furte. Não adianta você virar as costas aqui e pegar ali R$1, R$2 na bolsa da sua mãe, do seu pai, ou no bar. Se a palavra diz não se prostitua, não se prostitua. Não deite com ninguém fora do casamento. Tem muita gente aí que tá com a pessoa 10, 5 anos morando junto, deita com essa pessoa todos os dias, mas não é casada. Você tá vivendo em fornicação também. Você tem que se casar com essa pessoa. Tem que casar para parar com a fornicação. Não adianta só você ser ouvinte, não. Tem que ser praticante da palavra. Tá? E esse recado também vai muito para Andressa Urach. Não adianta você só conhecer a palavra de Deus, não. Você tem que praticar. E para uma pessoa que leu a Bíblia durante 6 anos e não conhece as escrituras, tem que levar um caderninho lá para ficar toda hora citando versículos contra as pessoas. Você está interpretando a Bíblia de maneira errada, porque a Bíblia diz para você não se prostituir e você continua se prostituindo, usando como desculpa que o Senhor te colocou nesta vida. Mas você faz a escolha se você permanece nela ou não. Você tem que lutar contra a sua carne. É uma luta diária, é a carne contra o espírito, é o espírito desejando e cobiçando contra a carne e a carne contra o espírito. E tudo aquilo que você faz, se você continuar nessa vida, você vai cada vez estar alimentando mais ainda a sua carne. Sua carne vai estar cada vez mais forte. Agora, se você lê a palavra, pratica a palavra, você vai alimentar cada vez mais o seu espírito. Seu espírito vai estar cada vez mais forte. E para finalizar, eu vou deixar o capítulo de Tiago mesmo com vocês. Tiago capítulo 4, versículo 7. Submetam-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós.